Exclusivo, tive acesso ao contrato polêmico entre Corinthians e Vaidebet e vou trazer todas as cláusulas e condições mais importantes para você, exclusivo no canal do Nicola. Bora te atualizar também sobre Luciano Rodrigues, o atacante que é pretendido pelo Palmeiras. Você sabia que ele ganha só $2.000 no Uruguai? Falo também sobre o São Paulo, informação importante no tricolor, dizendo respeito a Morato, zagueiro que ainda tem percentual ligado ao São Paulo. Tem notícia importante no Flamengo também, trago as últimas do Cruzeiro. Será que a Raposa vai mesmo contratar o Daverson? Para completar, informações de bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, fiquem à vontade para comentar sobre tudo o que quiserem, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa sexta pela Série B e sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Começando com Paysandu e Avaí, vou de vitória do Paysandu, tem também Curitiba Sport, vou de empate. No sábado, empate para Corinthians e Fortaleza, empate para Fluminense e Atlético Mineiro, empate para Red Bull Bragantino e Flamengo. E você, manja de futebol, é bom de palpite, vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, clica no link, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro. Gabriel Milito indicou Gabriel Ávalos, atacante paraguaio de 33 anos de idade que pertence ao Independiente. E a curiosidade é que o Ávalos passou a seguir o Atlético Mineiro nas redes sociais, dando mais um indício de que topa fazer esse negócio. Já Rodinei, ex-lateral do Flamengo, está muito perto da final da Conference League. Ele atua nesse momento no Olympiacos, que fez 4-2 no Aston Villa fora de casa. Na partida de volta, o Olympiacos na Grécia vai poder perder por até um gol para passar para a grande decisão. O time grego nunca havia chegado a uma semifinal de um torneio europeu. Para completar o giro de notícias, uma informação catastrófica. Campeonato Amapaense corre o risco de ter o quinto colocado da fase de grupos como campeão. Só para vocês entenderem. O Campeonato Amapaense teve a primeira fase, a fase de grupos, e os 4 primeiros colocados foram disputar as semifinais. Participaram dessas semifinais o Oratório, o Independente, o Santos e o Trem. Eles chegaram a disputar as semifinais e foram para a final quando começaram uma série de acusações por utilização de atletas que não estavam habilitados, que não tinham possibilidade de jogar. O problema é que o TJD do Amapá constatou que os 4 clubes semifinalistas atuaram com jogadores de forma irregular. E a decisão do TJD nas últimas horas foi de eliminar esses 4 colocados, 4 primeiros colocados. Nesse momento, o Ipiranga, que foi o quinto, vai se sagrando campeão amapaense. Quando você pensa que já viu de tudo no futebol brasileiro, sempre aparece algo para surpreender, né? Bora falar agora sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim resolveu fazer um lobby político para ver se ajuda na questão do estádio. Só para lembrar, no ano passado, no ano retrasado, quando da eleição para presidente, o Landim e os demais dirigentes do Flamengo revelaram publicamente apoio para Jair Bolsonaro. O Lula venceu, o Flamengo acabou se distanciando do governo, mas na quarta-feira o filho do Lula, o Luiz Cláudio, esteve no Maracanã para assistir a Flamengo e Amazonas, vitória por 1-0, muitas vaias ao Tite, enfim. Nessa quinta-feira o Landim convidou e o Luiz Cláudio foi visitar a sede do Flamengo. Recebeu inclusive uma camisa número 2 do Fla, camisa branca, com o número 13 às costas e o nome do filho do Lula na camisa. Essa reaproximação do governo federal tem explicação. O Flamengo tem encontrado enorme dificuldade para comprar o terreno no gasômetro, no centro do Rio de Janeiro, onde pretende construir seu estádio. Esse é o local preferido para a diretoria do Flamengo. A proposta de 250 milhões de reais foi recusada, a Caixa tem pedido 400 milhões. O que o Fla pensa? Com essa aproximação do governo federal, quem sabe não consiga sensibilizar os dirigentes da Caixa para um acordo por cifras menores. Só para completar ainda sobre o Flamengo, Paparazzo rubro-negro contou que o staff de Wesley, lateral direito do Fla, espera por uma proposta nos próximos dias, oferta boa, vinda da Europa, o clube ainda não foi revelado. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Nas últimas horas surgiu a especulação de que Daverson pode trocar o Cuiabá pelo Cruzeiro.
Só para lembrar, quando o Daverson volta ao Brasil em julho de 2017, quem o contrata é justamente Alexandre Matos, novo diretor executivo de futebol da Raposa. Que o Cruzeiro busca um camisa 9, isso não é segredo para ninguém, nem o Dineno, nem o Papagaio conseguiram até esse momento convencer dirigentes, membros da comissão técnica e torcedores de que são a solução para o problema. Mas, porém, contudo e todavia, conversei com um dirigente importante do Cruzeiro na manhã dessa sexta-feira para perguntar sobre Daverson. E a resposta foi: não temos interesse, pode descartar, o Daverson não vem. Diante desse cenário, página virada e vamos buscar nomes sobre os reforços que o Cruzeiro pensa. A ideia é trazer entre 4 e 5 reforços para a janela da metade do ano. Um dos sonhos, Gabriel Barbosa. O Gabigol, pelo menos, foi o que revelou Marcelo Moreno, ex-atacante do Cruzeiro e alguém muito próximo de Pedrinho BH. A última informação sobre o Cruzeiro: Matheus Vital passará por cirurgia no ombro. Ele tem o ombro dele tem saído do lugar com enorme frequência. Essa cirurgia vai corrigir o problema, mas ele deve parar por 2 meses. Hora de falar sobre Alexis Sánchez, um dos maiores jogadores da história do futebol chileno. 35 anos de idade, pertence à Inter de Milão e não fica na Itália para a próxima temporada. O contrato se encerra em junho e já está decidido pela Inter que ele não será aproveitado. Diante desse cenário, busca-se clubes para o Alexis Sánchez e lá na Europa surgiram nas últimas horas notícias de que o Brasil pode ser o destino do atacante, que tem como uma das possibilidades o Grêmio. O Grêmio é aquele que já abriu conversas com representantes do Alexis Sánchez, tentando entender as condições do negócio. Jogador que na atual temporada pela Inter de Milão soma 30 partidas com 4 gols e 4 assistências, está fora da América do Sul desde 2008, quando foi jogar na Udinese. Ainda passou por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão, Olympique de Marselha, voltou para a Inter, onde não tem sido tão bem aproveitado assim. Caberia no seu time do coração livre, sem custos para aquisição dos direitos econômicos. É óbvio que certamente o pacote entre salários, direitos de imagem e luvas não vai custar menos de 1,5 milhão, 2 milhões de reais mensais. E eu quero que você use o espaço para comentário para dizer se ele caberia no seu clube do coração. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo, que vive um dilema. Tricolor precisa de dinheiro e não está disposto a se desfazer dos seus titulares para não perder força nas competições nacionais e internacionais. Surgiu nos últimos dias uma proposta do Benfica de Portugal, disposto a pagar 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais pelos 15% que o Tricolor ainda tem pelo zagueiro Morato. Você lembra dele, né? Jogador formado na base do São Paulo e vendido pelo Leco para o mesmo Benfica, antes mesmo de estrear no time principal. A venda na oportunidade foi por 7 milhões e meio de euros e o São Paulo ficou com 15% de uma venda futura. Nesse momento o Benfica tenta comprar esses 15% de uma venda futura porque sabe que logo mais vai conseguir vendê-lo por uma condição extremamente bacana e não vai precisar repassar nada ao São Paulo, além dos 3,5% do mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Recentemente, o Fulham da Inglaterra chegou a sugerir 25 milhões de euros para comprar o Morato, mas a ideia do Benfica é pegar algo na casa dos 40 até 50 milhões de euros. O São Paulo, num primeiro momento, já recusou essa proposta de 4 milhões de euros, informação trazida pelo blog do São Paulo. E a ideia do Tricolor seria fechar algo na casa dos 5 milhões e meio de euros para negociar esses 15% restantes. Quero que você use o espaço para comentário para dizer: São Paulo deve vender os 15% do Morato? Espera até a venda dele para o mercado, para outro clube do futebol europeu? O que você faria se estivesse na pele do presidente Júlio Casares? Quero mudar de assunto e falar sobre Luciano Rodrigues, o atacante que pertence ao Liverpool e tem negociações avançadas com o Palmeiras. Já contei para vocês que Palmeiras, Grupo City e River Plate são os principais interessados. Também especularam sobre o Flamengo, ainda sem proposta. Só uma observação importante antes da notícia principal. A ideia do Grupo City não é colocar o Luciano Rodrigues no Bahia e sim no Girona, time espanhol que chegou a fazer uma das grandes campanhas do futebol europeu nessa temporada pelo campeonato espanhol. A informação que eu quero contar sobre o Luciano Rodrigues é a respeito do seu salário. Ele ganha no Uruguai, com a camisa do Liverpool, $2.000 por mês. Esse é o salário que ele tem direito no pequenino clube que acaba de ser o campeão uruguaio. $2.000 hoje equivalem a mais ou menos R$10.400, salário de atleta de categoria de base em grandes clubes de futebol nacional. A curiosidade que vai além desses $2.000 é que hoje ele ganha mais do empresário dele do que do clube. O Paulo Pitombeira se acertou
com o Luciano Rodrigues, passou a ser representante do atleta na metade do ano passado. E como uma espécie de compensação para o jogador, o Paulo Pitombeira decidiu pagar $4 mil como uma espécie de ajuda de custo. Então ele ganha R$10.400 do clube e R$20.800 do Paulo Pitombeira, que dá uma soma de mais ou menos R$30 mil. Se ele se mudar para o Palmeiras, seu salário vai ser muito, mas muito alterado. A ideia é que o Verdão pague na casa dos R$400 mil por mês no último ano de contrato. Um salto absolutamente gigante. Mas nada é mais transformador ou mais diferente do que o Liverpool, que paga $2 mil para um atleta e cobra $15 milhões para negociar. O Palmeiras já chegou a oferecer $12 milhões, não houve acordo. A tendência é que o martelo só seja batido por algo próximo a esses $15 milhões. A ideia do Liverpool é vender 100% dos direitos econômicos e ficar com 25% da mais-valia. Então, quando o Palmeiras o negociar com outro clube, o que passar daquilo que o Palmeiras gastou, 25% fica para o Liverpool. Só para completar, outra informação importante, o Emiliano Rodrigues, irmão do Luciano Rodrigues, já está atuando no futebol brasileiro. Ele é centroavante do Atlético Goianiense. Dragão que inclusive negocia a compra dos direitos econômicos dele por algo na casa de €1 milhão por 80% dos direitos, jogador que tem seus direitos presos ao Boston River. A saideira do Palmeiras depois da vitória por 2-1, de vitória difícil, com gol no último lance da partida, gol marcado pelo Estevão William, mais conhecido como Messinho. O Abel Ferreira deu uma declaração importante. O técnico alviverde afirmou, abre aspas, não vou dizer o que penso sobre o Estevão, mas pedirei a Leila que não venda esse jogador. Ele é diferente de tudo o que eu já vi, fecha aspas. E aí só para voltar um pouquinho no tempo, João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, responsável pela contratação do Messinho, afirmou que esse jogador vai ser melhor do mundo e nunca trabalhou com ninguém com tanto talento. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Tive acesso ao contrato entre Corinthians e VaideBet, que tem rendido tanta polêmica por conta do comissionamento de R$25.200.000 para um amigo do presidente Augusto Melo e que é sócio do seu diretor de marketing, o Sérgio Moro. Vou trazer os principais tópicos desse contrato. Contrato de 60 páginas assinado entre o Corinthians e a BetPix NV. Aí você deve estar falando, não, Nicola, você está enganado. O Corinthians fechou com a VaideBet, certo? Errado. O nome da VaideBet, o nome da pessoa jurídica é BetPix NV, empresa constituída em Curaçao, tá? Esse contrato tem 60 páginas e prevê o pagamento de R$360 milhões ao Corinthians em 3 anos, além de 10 milhões de luvas que já foram pagas, ou seja, um pacote total de R$370 milhões. A comissão de R$25.200.000, que equivale a 7% do valor total do acordo, não inclui a comissão em si, os R$360 milhões. Já contei para vocês que o Alex Cassundé, que é um amigo do presidente Augusto Melo e sócio do diretor de marketing, é o responsável por receber essa grana. Ele fatura cerca de R$700 mil por mês. O Corinthians repassa essa grana para ele e o Ministério Público já abriu investigações para entender o caminho desse dinheiro. Esse dinheiro vai para a empresa do Alex Cassundé. E depois, há desdobramentos? Tem alguma volta? Enfim, isso pode render inclusive um processo de impeachment. Mas voltando ao contrato, quero trazer bastidores e pontos importantes desse acordo. Está previsto nesse contrato que o patrocínio master do VaideBet aparece no uniforme de jogo e treino do time masculino, do time feminino, do time de basquete e de futsal. A VaideBet deverá ter o logo estampado em preto e branco, sendo terminantemente vedado o uso da cor verde ou quaisquer variações. Achei curiosa essa pauta, muito relacionada ao Palmeiras. O Corinthians demonstrou em todo esse contrato de 60 páginas muita preocupação em relação ao calote. Em determinado momento ele cita: em caso de atraso de qualquer valor, haverá multa de 10% sobre o valor em atraso, além de juros de 1% ao mês e correção monetária. Então digamos que a VaideBet não pague os 10 milhões desse mês. Ao não pagar, ela já tem uma multa de 10%. Os 10 milhões se transformam em 11% e ainda há juros de 1% ao mês, além da correção monetária. Corinthians também pode suspender as entregas até a regularização da situação do pagamento. Então a VaideBet atrasa esse mês, o Corinthians pode suspender no ato a utilização da VaideBet na camisa. O Corinthians também pode rescindir o contrato em caso de inadimplência total ou parcial, desde que a VaideBet não pague em até 10 dias após o recebimento de uma notificação. Então vamos dizer que a VaideBet pare de pagar em outubro.
Corinthians notifica a empresa e se em 10 dias a empresa não fizer o depósito da grana que está atrasada, Corinthians pode rescindir o contrato. Queria contar para vocês o valor da multa rescisória, esse tema é importante. Recentemente o Cascão, que é o diretor do programa do Neto, chegou a dizer que o pessoal da VaideBet estava incomodado, insatisfeito com as entregas do Corinthians, que o Corinthians não tem feito valer esses 10 milhões de investimento mensais. E eu fiquei na dúvida, tá bom, mas se a VaideBet quiser rescindir o contrato, qual é o valor da multa rescisória? Está previsto no contrato o pagamento de 10% do valor do contrato ainda não cumprido. Então vamos usar um exemplo? Digamos que no final desse ano a VaideBet decida rescindir esse contrato com o Corinthians. Restariam 120 milhões do ano que vem e outros 120 milhões do outro ano, 240 milhões de reais. Bastaria a VaideBet pagar 24 milhões de reais e o contrato estaria rescindido. O mesmo vale para o Corinthians. Se o Timão tiver uma proposta de uma outra empresa e quiser essa rescisão, precisa pagar 10% à VaideBet daquilo que ainda está por ser realizado. Para completar, o Corinthians dará direito de preferência à patrocinadora num prazo de 15 dias para uma resposta, caso receba propostas de outras interessadas. Muita gente falando que a VaideBet faz seus pagamentos no dia 1º. Por contrato, os pagamentos precisam ser feitos sempre no quinto dia de cada mês. Não é o quinto dia útil. Dia 5 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março e assim por diante. Quero contar para vocês o que a VaideBet tem, além do direito de estampar a sua marca na camisa do Corinthians, no time masculino, feminino, basquete e futsal. VaideBet tem um camarote na Neoquímica Arena, camarote para 24 lugares, além de 2 vagas no estacionamento. Você sabia disso? Queria contar também que ela pode expor a sua marca no backdrop, no nível 2 e no nível 3 das entrevistas dos atletas, comissão técnica na Neoquímica Arena e também em viagens. VaideBet ainda pode expor a marca em 8 placas do campo do centro de treinamento profissional, vai ganhar 15 camisas por mês no modelo torcedor, tem direito a um day use na Neoquímica Arena por ano do contrato para 50 pessoas que não podem utilizar o gramado. Há ainda previsto 4 visitas ao centro de treinamento a cada 12 meses para até 15 pessoas, além de 15 postagens por mês nas páginas oficiais do Corinthians no Instagram, Facebook e X. Só para completar, disparo de 4 mensagens marketing por mês aos membros do Fiel Torcedor. Então você que é Fiel Torcedor e recebe de vez em quando mensagens da VaideBet, isso faz parte desse acordo de 120 milhões de reais por ano. A saideira, para completar, divulgação da marca VaideBet nos telões dos setores norte e sul da Neoquímica Arena por meio de 8 inserções de 15 segundos durante os jogos com o mando do Timão, divulgação da marca nos painéis de LED nos setores leste e oeste da Neoquímica Arena, além de 30 ingressos por jogo da equipe masculina profissional na Neoquímica Arena. O contrato é espetacular, nada parecido no futebol brasileiro. São 120 milhões de reais por ano apenas pelo patrocínio no peito e todas essas entregas que eu contei para vocês. O Flamengo, que é o segundo colocado, tem 85 milhões de reais pelo mesmo espaço. O São Paulo fechou por 52 milhões de reais o peito e as costas. O Palmeiras embolsa 81 milhões de reais por todo o uniforme. O contrato que o Corinthians acertou é espetacular, sem precedentes, o maior da história da América do Sul no futebol. O que pega essa comissão de 25 milhões de reais que está sendo paga para alguém que nunca intermediou um acordo como esse, que fez parte da campanha eleitoral do Augusto e que é muito próximo do diretor de marketing do Corinthians, alguém que fechou esse contrato. E você, o que pensa sobre tudo isso? Usa o espaço para comentar. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau!